Olá, a gente está começando mais uma live e essa live eu quero, precisei pesquisar até alguns dados e sobre o tema adoção. Então, se esse tema aí te interessa, se esse tema aí você conhece alguém ou sabe de alguma dor, algum sofrimento em relação a esse tema, então já manda esse aviãozinho aqui, já manda essa live para alguém que possa se interessar. Bom, eu fui pesquisar sobre os dados de adoção. Então, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, dados de 2024, 3.409 adoções concluídas no ano passado. E no último ano, até agora, já houve um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas existem atualmente 33 mil pretendentes a formar uma família e mais de 5.200 crianças e adolescentes aguardando um lar. Então, é por isso que esse tema é muito relevante. E quero dizer que todos são bem-vindos a essa live e eu vou trazer uma convidada muito especial que ela trouxe para mim o desejo de contar a história dela sobre a adoção. E é por isso que eu tô aqui convidando ela. Então, muitas pessoas carregam esse sentimento de não pertencimento, né? De não conseguir encontrar seu lugar, seja na família, na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Isso pode gerar muita insegurança, dificuldade nos relacionamentos e até bloqueios em diferentes áreas da vida. Por isso eu trouxe a Maria Terezinha Pelisson e que ela quer, como eu já falei, ela tá com o projeto de contar a sua história. E ela desejou compartilhar aqui com a gente essa jornada pessoal e como a constelação a ajudou nesse processo de se reencontrar, encontrar o seu lugar. Então, tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitas pessoas a se encontrar e reencontrar o seu lugar. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Vamos ela entrar. E, bom, aí depois. Oi, Olá, Patrícia, tudo bem? tudo bom? Bom, já falei já trouxe dados sobre os pretendentes, sobre as adoções que já foram realizadas no ano passado, já trouxe as possíveis consequências, né, ou sequelas dessas situações de não encontrar seu lugar. Agora eu quero ver de você, eu quero que você conte a sua história. Bom, então, peraí, deixa eu falar quem é a Maria Terezinha Pelisson. Graduada em serviços jurídicos, terapeuta emocional, é estudante de psicanálise e terapia sistêmica e filha adotiva. É isso mesmo, Maria Terezinha? Perfeito. Conta a sua história. Conta pra gente o que te fez chegar até aqui. Até a constelação. Então, eu tinha muitos porquês, né? Eu queria entender por que que a minha mãe tinha me entregue para adoção. E eu vivia numa escuridão muito grande, eu não conseguia encontrar respostas. Por mais que as pessoas falassem, ah, é por isso, por isso e por isso, eu não aceitava. Então eu tinha que procurar uma alternativa que me mostrasse realmente o que era. Aí eu estava participando de um curso
E a pessoa do curso, ela falou assim: eu conheço uma pessoa que trabalha com essa técnica de constelação. E eu acredito que você vai gostar. Foi aí então que eu procurei essa terapia para encontrar. E conta para mim, para a gente aqui, como foi para você acessar todo esse campo familiar? O colocar ali naquele campo foi bem difícil, né? Foi emocionante. Que a constelação, vou falar primeiro, a constelação, ela é muito, muito maravilhosa, né? Aí conforme eu fui colocando ali cada pessoa no seu lugar, né? Eu coloquei os meus pais adotivos, eu coloquei a minha mãe, eu me coloquei no campo, né? Então foi assim fantástico. Foi bem interessante. Aí eu me lembro que a pessoa falou assim para mim: agora você coloca seu pai. Aí foi o momento que eu fui colocar o meu pai, eu levei um choque, né? Levei um choque. Eu falei assim: meu pai? Como assim? Coloca aí seu pai biológico na história, né? No campo, é o que tá faltando. Aí eu coloquei o meu pai, né? Eu tive que colocar o meu pai. Aí eu fiquei meio assim, pensando, né? Porque até então eu só dava a responsabilidade para minha mãe, né? Da entrega. E eu não colocar, eu não dividia essa responsabilidade com o meu pai biológico, né? Quando eu coloquei o meu pai ali, fez toda a diferença. Fala para mim, como que você percebeu essa diferença, então, depois da sessão? Ah, depois da sessão, é assim, ali na sessão você vê muitas coisas. Entende. Entender não quer dizer que você vai colocar em prática, certo? É um passo muito grande para você colocar em prática tudo aquilo ali, né? E tem que ter um acompanhamento pós-constelação. Eu tive esse acompanhamento para poder realmente colocar em prática. Foi um pouco assim, levou um tempo para tudo ser colocado e para eu ver, eu sentir realmente como sentir a minha mãe, sentir o meu pai biológico, né? Então levou um tempo, mas eu consegui. Eu consegui. A constelação, as pessoas pensam que é algo místico, sobrenatural, né? Elas não conseguem entender como que um simples reposicionar, né? Um simples incluir alguém ali possa fazer tanta diferença. Só que a constelação, ela é diferente da terapia psicológica, né? A terapia com um psicólogo, ela é um trabalho interno de você sentir, de você trabalhar aqui dentro os seus sentimentos, né? E de ver como seria se eu me reposicionar, como seria se eu encontrar o meu lugar, como seria se eu incluir alguém que antes eu nem lembrava que existia. E a gente fala sobre a adoção muitas vezes quando uma família ela acolhe uma criança, ela quer com tanto amor proteger aquela criança que esconde a sua origem. É como se falasse assim, não, ninguém pode saber, porque senão eu posso perder essa criança. E muitas vezes essa exclusão, esse corte dessas raízes é que faz com que muitas vezes causem problemas nessa criança de não conseguir ser pertencente, né? Criar uma nova raiz nessa nova família. Fala para mim, qual foi o seu maior insight que você teve durante a sua constelação? O maior foi a colocação do meu pai mesmo. Porque eu não sentia falta dele. Eu não sentia. Por quê? Eu tive meu pai adotivo, eu sempre tinha ele como meu pai mesmo.
né? Então, ele era tão amoroso, cuidadoso, ele fez o papel de pai. Então, eu não sentia falta do meu pai. Então, foi isso. Por isso que eu levei aquele choque a hora de colocar o pai ali, né, no campo. E então eu não sentia falta dele. Mas aí fez toda a diferença, porque eu passei a entender que cada um tem a sua responsabilidade. Aí então eu parei um pouco de pensar na minha mãe e olhei para o meu pai biológico. É como se E você no, parasse de culpá-la. isso, eu dividi a culpa. Eu dividi. Antes ela carregava sozinha aquele peso, né? E eu imagino o quanto ela sofreu, porque por mais que nós não nos conhecemos, energeticamente a gente sente, né? Biologicamente ela sente. E na hora que, bom, mais para frente eu vou contar. O meu pai, então, você pode até perguntar assim, mas e a tua mãe? Você falou tanto do seu pai, né? A sua mãe adotiva. Então quer dizer que você procurava a sua mãe biológica porque ela não fez diferença na tua vida? Não, não é isso. É que o meu pai, ele era o amor. A minha mãe, ela já era um pouco mais, assim, ela não procurava tanto, assim, o amor. Ela era amorosa, ela fazia parte dela. Só que ela falava assim, não, ela é minha filha adotiva. E o meu pai tentava esconder isso como uma forma de proteção. Porque eu via as pessoas, elas não têm assim, elas não se preocupam, né? É uma criança que tá ali, eles pensam que a criança ela não tá ouvindo, isso não vai guardar. Pelo contrário, eu gravei tudo na minha mente, né? E eu olhava, o meu pai falava: "Não, ela é a minha filha. Mas ela não parece nada com vocês?" E daí? Aí eu ficava olhando para um, aqueles gigantes na minha frente, né? E eu pequenininha, eu olhava para um, a resposta, entendeu? Então, imagina a cabeça de uma criancinha, não sabendo nem o significado da palavra adoção. Na época, eu não sabia o significado da palavra adoção. E eu não perguntava, porque eu tinha medo. E você não conseguia ver semelhança com os seus pais. Você tem irmãos, não é? Sim, Você é a caçula deles. sou a caçula. Isso mesmo. Eu tenho E, 4 irmãos. e como foi o acolhimento por parte dos irmãos? Normal. Como uma família normal mesmo, assim, o acolhimento. Sabe? Eles não tinham distinção de filha adotiva, não. O que fazia, que falava muito ali eram as pessoas que chegavam e perguntavam, né? Porque eu era, vamos supor assim, diferente, né? Por ter cabelinho enroladinho. De quem é esse cabelinho, né? Então não se parecia nada. Então as pessoas perguntavam mesmo. E não tinha filtro, não. É uma forma de. Eu entendo a sua mãe de falar: olha, ela é adotiva, ponto, acabou, mas é minha filha. Agora, por parte do seu pai, que falava assim: não, é minha filha. Como se para ele houvesse uma ferida de que, assim, se falar que é adotiva é como se fosse menos minha filha, né? Eu sentia, Patrícia, que era assim, era para me proteger. Ele chegou até a dizer assim: se fosse por mim, você nunca saberia. Mas era o que ele, né? Era o amor, era a proteção. Eu entendo tudo isso. Só que, e assim, eu tenho na minha família 2 casos que eu me lembre de adoção e foram muito bem sucedidas. Mas também são pessoas que entraram desde muito pequenas, mas assim, que têm características diferentes. E também sofreram bullying na escola, né? Porque, mas você nem tem o mesmo nome da família, mas você é tão diferente. Só que pra gente que tá ali dentro,
a gente não vê essa diferença, mas eu entendo que quanto mais tentar esconder as origens, né, que nem o seu pai falou assim, por mim você não saberia. Só que isso faz com que essa criança não consiga criar raízes nessa nova família. Numa constelação, muitas vezes, a gente vê que essa inclusão é como se assim os pais biológicos fossem os portais. Então, eles trazem, eles dão a vida a essa criança e entendem que essa foi a missão, é o propósito de vida deles. Entrega a essa criança esse presente para a nova família. Então, é como se, dentro dessa constelação, essa nova família precisa honrar, agradecer aquele presente que recebeu, sem querer excluir. E a partir desta honra, deste agradecimento, de trazer essas raízes, a gente poder enraizar. É igual uma planta, né? Quando a gente planta pega uma mudinha, a gente não pode cortar as raízes, senão ela vai demorar muito mais para enraizar. Então, quando a gente traz, cuida direitinho, limpa direitinho aquelas raízes, a gente vai conseguir plantar num outro vaso e ela vai criar raízes fortes para crescer fortalecida. E o que você sentiu nessa mudança, nesse reposicionamento, nessa inclusão depois da constelação? Uma coisa bem interessante que eu senti é que antes não tinha conexão dos meus pais biológicos, meus pais adotivos. Parecia que o fluxo, parecia não, realmente, o fluxo não fluía tão bem, né? E é isso que precisa acontecer. Pais adotivos, né? Saber dos pais biológicos, para que tudo flua naturalmente. Né? E o Criador, né? O dador da vida. Então, é isso. Qual foi a emoção mais marcante que você viveu na sessão de constelação? Mais marcante? Entender que eu fui amada pela minha mãe. Por quê? Porque ela podia ter interrompido a gravidez, né? E ela não fez isso. Na época, antes da constelação, eu não conseguia enxergar isso. Foi amor da parte dela. Me deixar nascer e o entregar porque não podia cuidar, né? Foi um ato de amor da parte dela. E eu reconheci que ela é muito forte. Pelo que ela passou, o que ela deve ter passado na gravidez, o medo, a angústia, né? Muitas vezes ela foi sufocada. Ela pode não ter tido o meu pai por perto, né? Então ela ficou sozinha. Imagina só, que desespero ela não passou. É fácil julgar quando a gente está fora daquele lugar, né? Quando a gente olha como, né, que uma menina se entrega e daí depois doa essa criança. Mas quando a gente olha com esse olhar amoroso de que assim, ela fez o melhor que ela pôde nas condições e maturidade que ela tinha. E eu sempre falo, a mãe que abre mão de uma criança para poder porque acredita que ela não tem condições de entregar o que aquela criança merece, ela deveria ser olhada com mais amor, com menos julgamento, porque é dar a oportunidade para aquela criança, né, ter uma vida melhor da que a que ela pode dar. E eu acredito que, assim, das dores deve ser uma das dores emocionais mais fortes
que essa mulher possa enfrentar. Sim, com certeza. Eu sou mãe, né? Então eu imagino o que ela passou, mas eu só consigo olhar para isso hoje. Então quem está aí do outro lado, né, pode pensar, mas como assim? Demorou tanto tempo para entender, né? Mas foi a minha criação, né? Os meus traumas que bloquearam tudo isso. A minha visão, o meu entender, né? Eu só ficava cobrando dela. Então isso bloqueou toda a minha vida, toda. Aí quando eu comecei a entrar no emocional, que foi fluindo, foi abrindo as portas, clareando tudo, né? E os seus pais que te acolheram, eles são falecidos, não é? Sim, são falecidos. Você acha que você teve a coragem e a ousadia de buscar essa terapia agora, depois do falecimento, ou você não tinha o menor conhecimento, por isso que não buscou ainda quando eles estavam vivos? Boa pergunta, hein? Quando o meu pai, os meus pais estavam vivos, o meu amor era tão grande que eu não conseguia perguntar para ele, por medo de ferir, dele pensar que ela não quer mais o meu amor, ela não quer mais conviver comigo, sabe? Então eu não perguntava, eu ficava quietinha. Mas teve momentos que ele conversou comigo a respeito disso. Mas porque eu perguntei, não porque livremente ele falou, sabe? Então, e daí depois do falecimento do meu pai, foi que eu criei um pouco de coragem. Mas essa coragem veio por meio de uma outra pessoa. Veio por meio de uma outra pessoa. Porque até então eu não dava muita bola para psicólogo, né? Todo mundo fala assim, psicólogo só cuida de louco. Psiquiatra, então, aí eu tive uma amiga, que eu não vou mencionar o nome dela, né? Claro, mas se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. Ela me levou para minha primeira psicóloga na época. Ela me levou mesmo, de me pegar, colocar no carro e me levar até o psicólogo. Ela me levou várias vezes, várias vezes. Não, você tem que ir no psicólogo, você precisa cuidar desse emocional. Eu achava meio estranho, mas aí eu aceitei. Aí eu fui. A minha primeira psicóloga, ela me levou. Aí eu fui, fiquei um tempo com essa psicóloga, mas a maneira como ela conduzia não era como nós, terapeutas hoje sistêmicos, vemos, né? A abordagem dela. Não seguia em frente, sabe? Não tinha resolução ali de nada. Ficava sempre na mesma coisa, tal. Eu falei assim, eu não vou não. Aí eu dei um tempo, Hum. um período de tempo, até chegar a segunda psicóloga. A segunda psicóloga também ela me levou. E como foi nessa segunda abordagem? Segunda abordagem. Pois é. Eu fui e também não fluiu nada. Era a mesma linha, né? De trabalho. E eu não sei se no momento eu não estava pronta ainda, também, né? E eu fui várias vezes ela me acompanhou e de repente também decidi não ir mais. Passado algum tempo, né? Passado algum tempo, acho que foi em 2021, eu procurei. Eu procurei sozinha daí, a Aí psicóloga. você já estava mais fortalecida, e daí você não precisava que alguém catasse na sua mão e te levasse. Também. Aí eu tava achando assim, eu não tô ficando louca. Com tudo isso para resolver e não tô conseguindo nada. Falei assim, não, eu vou procurar. Vou procurar e liguei para psicóloga. Aí foi uma terceira profissional?
Terceira, terceira. Tenho ela guardada no meu coração e ela sabe quem ela é também. E foi com ela que eu consegui entender muitas coisas e foi com ela que eu consegui ir estudar. Falei assim, não, hoje, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar o emocional. E eu fui. Aí foi que comecei com anos, né, que eu tô estudando as emoções, as terapias naturais para me ajudar. E foi assim, ela que deu aquele pontapé na minha vida. Muitas vezes a gente olha e fala assim, ai, mas não funcionou, não ajudou, não resolveu. Só que cada uma serviu na, na fase em que você estava, né? Na fase de permissão, porque você falou que você guardou aquele trauma por muito tempo. Então, é como se fosse uma cebola, né? Quanto mais velha a cebola, mais camadas ela tem. Então, não dá para simplesmente chegar lá no meio e tirar. Precisa ir tirando as camadas. E daí, quem olha de dentro fala assim: ah, ela não me ajudou em nada. Só que sem aquela primeira camadinha externa, né? Que não dá ainda para perceber nenhuma diferença, sem essa primeira, não ia dar para chegar na segunda, na terceira, e assim vai. E muitas pessoas falam assim: ah, eu já fiz tanto tempo e não funciona para mim. Só que a gente precisa ter uma constância, porque para você é uma vida inteira guardando tudo isso aqui dentro, não é? E por mais que a gente queira que as mudanças ocorram de forma rápida e imediata, elas não se sustentariam e provavelmente iriam te machucar muito. Você chegou a fazer o curso para ser praticante de barras de axis, não foi? Isso. Eu iniciei com reflexologia. Fui pro emocional da reflexologia. Quando eu estava terminando, eu fiz o curso o curso de barras de axis. E você acha que essas limpezas das crenças limitantes, das programações que você recebeu, foi importante até você se ver pronta para olhar para a constelação? Sim, muito, né? Quando eu fiz um curso de barras, que a pessoa me indicou essa constelação, tal, a partir daí eu não desisti, eu continuei. E isso vai clareando aos poucos, não é de repente, né? Não é um passe de mágica, não. O que você, Fala a gente não pode é desistir isso mesmo. do Fala progresso. pra gente quem é a profissional que fez, deu o curso de barras de axis para você, não é? Foi, aham. Fala o nome dela, para a gente honrá-la. É a Bruna. A Você Bruna conhece? Moraes, ela Isso. é psicóloga e ela é facilitadora, né, dos cursos de barras de axis. E a Bruna sempre está nos inspirando, né? Assim, a gente precisa honrá-la. E daí ela indicou quem para você fazer a constelação? Deixa eu ver se eu me lembro o nome da pessoa. Doutora Patrícia. E foi fácil você chegar até mim para olhar para isso? Olha, no início, porque assim, eu já tinha ouvido falar, né, da constelação há muito tempo atrás, mas assim, eu olhava para a constelação como algo sobrenatural. Foram isso que me passaram, né? Aí eu falei, ah, não. Mas aí, depois que a Bruna falou comigo, eu fui pesquisar realmente, né, a constelação. Eu vi que não era nada disso. A constelação é um estudo
do campo familiar, dos nossos ancestrais, que nós carregamos em nós. E esse estudo é maravilhoso, gente. É muito bom. Aí eu decidi procurar a doutora Patrícia, e ela, né, com todo o jeitinho dela, conduziu a constelação. E fala, fala para as pessoas que não, que da mesma forma que você, né, tinha uma ideia pré-conceituosa, tinha um preconceito em relação à constelação, o que de fato você vê a constelação hoje? Como que ela pode atuar nessas transformações? Encontrar palavras para falar da sistêmica é difícil, hein? A constelação, eu acho que, assim, ai, gente, todo mundo deveria fazer. Participar de uma sessão de constelação. Constelação, você vê tudo que tá. Às vezes, o que você tá fazendo não é nada seu, né? Você herdou dos seus ancestrais e você nem tá percebendo. Hoje, eu estudo um pouquinho, né, a sistêmica. Eu vejo as pessoas fazerem as coisas na minha frente, eu falo, olha, tá imitando, né? Tá carregando de fulano de tal, né? Então, é assim, é algo muito sério, valioso e vale a pena conhecer a sistêmica. A minha história com a constelação familiar sistêmica, ela começou em 2013, quando eu tinha acabado de me divorciar. E eu falo que eu conheci o lado errado da constelação. A gente tem que ter muito cuidado para escolher o profissional que vai conduzir. Porque esse profissional, ele pode, caso ele queira ajudar, né, que ele coloque a sua intenção de ajuda, pode atrapalhar tudo. E então eu fiquei 2 anos, assim, tudo que ela fez, eu fiquei perdida por 2 anos. As pessoas falavam sobre constelação, eu falava, não, isso não é de Deus. Sai fora que não vai te ajudar. Porque causou um trauma muito grande em mim. Até que uma outra profissional falou, eu contei a minha história, porque ela falou, né, eu fui buscar ajuda e ela falou assim, você já fez constelação? Eu falei, fiz e não é para mim, não quero. E contei. E ela falou, Patrícia, o que fizeram com você não foi constelação. Aí ela me convidou para conhecer, né, um outro espaço, outras profissionais, e foi quando eu comecei a entender. Aí sim, eu encontrei o meu lugar e naquela constelação muita coisa se abriu para mim. E foi ali que eu falei, nossa, isso pode ajudar muita gente. E daí 2015 foi a primeira vez que eu fiz a minha formação. E de lá para cá, eu sempre com muito cuidado, tanto que eu não divulgo muito, né, essa terapêutica. E você já falou que deveria divulgar mais, porque a gente tem que ter muito receio e cuidado para conduzir uma sessão de sistêmica. Porque, de fato, é assim, mal conduzida pode enlouquecer uma pessoa. E só que, bem conduzida, ela pode rasgar o véu que esconde muita coisa da nossa vida. Então, sim, a constelação é fantástica, não é algo sobrenatural, a gente não mexe com espíritos, o que a gente faz é olhar de fora um problema. E esse olhar de fora, a gente consegue encontrar um novo caminho que seja mais coerente para a versão que a gente consegue ver
e não só ver, mas sentir quando a gente está repetindo padrões, quando a gente está carregando uma história que não é nossa, quando a gente está carregando uma dor que não nos pertence. A gente consegue perceber quando a gente está excluindo alguém que é importante na nossa vida. Então, se for usar uma palavra para a constelação, é encontrar o seu lugar. É o se reposicionar. E isso faz toda a diferença. É bem isso mesmo. Um ponto também que eu acho bem interessante é que eu já vi pessoas falarem, comigo não funcionou assim. Que fez uma constelação e resolveu todos os problemas da vida dela. Eu não sei se eu já sou diferente, né? As coisas não funcionam assim comigo. Tanto é que demorou para eu colocar todas as coisas no lugar, começar a fazer tudo certinho, entender muito bem. E eu precisei de ajuda pós-constelação. Então, eu acredito assim que a pessoa que faz a constelação, ela tem que dar opção para a pessoa continuar com ela. E a pessoa que faz e acha que vai resolver todos os seus problemas, não é assim. Né? Leva tempo. É igual levei tempo de uma psicóloga para outra para chegar num ponto, né? A constelação é a mesma coisa. Você entende, você vê e agora? Como vou agir, né? Daqui por diante. Aí o terapeuta tá ali para te conduzir. A constelação, imagina um nó que está muito apertado, que a gente não consegue resolver. A constelação, quando ele não desfaz esse nó ali na hora, ele afrouxa e fazendo com que o tempo solte. Só que assim, como você falou, é uma mudança interna. Então eu vi coisas que eu preciso fazer ali. Só que o fazer é na minha vida, fora da sessão, né? Ali eu só vi, então tá, então eu preciso fazer isso. Então eu preciso levar essa ação para minha vida, para minha realidade. E por isso que às vezes leva um tempo até que, de fato, as coisas se concretizem nesse plano físico, não é? Isso. Leva um tempo, um bom tempo. Só que daí, depois, quando você aprende a colocar em ação, aí as coisas ficam mais fáceis a partir dali, sabe? Fica mais fácil. Mas para mim, por exemplo, chegar nesse ponto e fazer acontecer, demorou. Então eu falo, o processo muitas vezes é um pouco demorado, mas vale a pena. Vale muito a pena. E eu acho que depende muito também do quanto já foi trabalhado antes, depende muito do estado de permissão que a pessoa está atualmente e depende muito do quanto essa pessoa quer facilitar mais rápido, né? Assim, então, ok, eu vi isso e eu quero acelerar. Então, vamos fazer barras de axis para acelerar, né, limpar todas essas crenças que limitam, porque uma coisa é ver. Eu vi, tá, mas Patrícia, o que muitas vezes eu escuto, né? Patrícia, ok, eu já sei, mas eu não consigo mudar. Então, a minha crença é que eu não consigo. O que a gente pode, então, complementar barras de artes para ajudar a desprogramar esse não consigo para que a gente mude para eu consigo. Eu faço, eu posso. Então, a constelação é uma grande parte, mas ela não faz tudo sozinha. Não. Depende muito da pessoa, como você falou. Do estado de disposição dela. De perdoar. Né? Por exemplo, eu descobri que eu tinha raiva da minha mãe. Quando eu falava, eu culpava, eu tinha raiva. E eu falava que eu não tinha raiva. Imagina se eu vou ter raiva. Não é raiva, gente.
Não é raiva, mas era raiva. Aí até isso acalmar, você entender, demora muito tempo. E também vem um conselho do terapeuta, né? Ele dá caminhos, dicas, né? Escreve uma cartinha, lembra? Com tudo, até xingando a mãe, não é? Escreve tudo que você tem vontade de dizer para sua mãe. Mas até você escrever, porque você fica achando, acha que isso vai dar certo? Ah, depois eu faço. Aí vai passando o tempo, não é? Aí você escreve, mas ainda você não conseguiu, né, chegar naquele ponto que você queria. Ah, então não deu certo, não. Esse negócio comigo não dá certo. Aí você vai, continua. Não desiste do processo. Continua. Aí chega um momento em que você relaxa. E às vezes não é escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Mas não foi o escrever naquele momento. Foi uma conversa com a minha mãe, por meio de energia mesmo, como se fosse uma oração. Eu conversando com a minha mãe, eu disse para ela: Mãe, eu entendo tudo. Hoje eu entendo tudo. Você não precisa sofrer mais. Você carrega só o que é seu, mãe. O que é meu, eu vou conseguir carregar. Não sofra mais. Não fique triste. Não chore. Porque assim como eu estava me sentindo, eu entendi que a minha mãe também sentia. Então era uma carga para as duas. E Com certeza. quando eu fiz essa espécie de oração, a hora que eu terminei, eu falei muita coisa. Eu consegui chamar minha mãe de mamãezinha. Acredita nisso? Quando eu terminei, foi uma coisa assim, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Um alívio muito grande, muito grande. E eu senti que ela sentiu esse alívio. Foi muito bom. A gente precisa, que nem você falou assim, ah, eu tinha raiva, né? E a gente precisa admitir os sentimentos, mas aprender a separar função de mãe, que é aquela que deu a vida, essa função, se a gente está aqui, eles foram perfeitos. Agora, a pessoa, né? A Patrícia, a Maria Terezinha, a pessoa, a gente erra, porque a gente está aqui para aprender. Então, tem coisas que a sua mãe, se ela foi mãe, né, para você, foi a primeira vez dela. Que ela não tinha tido uma Maria Terezinha antes. Então, muitas vezes, a gente erra sim. E a gente tem que entender que admitir, você me causou mal, né? Eu senti. Então, a escrita é isso. E eu sempre falo que na constelação a gente não tem o perdoar. Quando a gente entrega, né? Eu entendo o que aconteceu. Quando eu entendo, eu vejo que, assim, no lugar dela, às vezes, eu faria igual ou pior. Então, quando eu perdoo, quer dizer, eu estou acima de você, eu sou superior, por isso que eu perdoo você. Então, não, peraí, eu no seu lugar, talvez com as condições, com a maturidade, naquela época, eu faria igual. Então, eu não tenho que perdoar. Eu te entendo, mas eu preciso colocar para fora aquilo que me causa mal. Então, a carta quando a gente escreve, não é para enviar para a pessoa, é para tirar daqui da mente, né, nomear emoções que causam mal. Terminou-se uma carta, que nem se eu estou brigando, né, que eu não pude falar, a carta escreve, rasga e joga fora. Porque aquilo é só para mim, é para que eu possa me tratar.
Agora, essa questão energética, né, de você imaginar, fechar os olhos, imaginar a pessoa ali na frente, quando a gente faz isso, a gente traz a frequência, né, daquela pessoa, viva ou morta, para estar ali na nossa frente. Quando a gente imagina, quando eu tenho, meus pais são falecidos também, mas quando eu fecho os olhos, eu lembro deles vivo. Então a gente pode sim criar essas conversas independente da localidade, né? Independente de onde essas pessoas estejam, vivas ou mortas. A gente pode sim conversar com elas. E é muito bom isso. É sentir que tanto eu me aliviei, né, de todas as minhas dores, os meus medos, né? Eu senti que ela também se aliviou. Então, é viver diferente agora, né? É viver diferente. Não Você é, não é que a minha história vai ser apagada. Não. Tudo que eu vivi tem marcas. Só que agora eu tenho técnicas, né, para levar a minha vida da melhor maneira possível. Eu sei que quando volta alguma coisa, eu falo, peraí, não é assim não, né? Porque assim, o cérebro, ele guardou tudo aquilo, né? De quando eu era criança, adolescente, até na parte adulta ali, né? Quando eu convivia com os meus pais, depois no começo do meu casamento, né? Guardou tudo. Você acha que vai ser apagado assim? Não, não tem como. E também não precisa, né? Serve de experiência para mim, serve de força para que eu possa continuar. E outra coisa, você acha que algum tempo atrás eu estaria falando sobre isso? Aqui em rede nacional e internacional? Jamais, gente, eu chorava. Só começava a falar comigo a respeito. Ah, você é adotiva? Eu chorava. Acabava ali. Não tinha explicação, não conseguia falar. Hoje não. E como a gente conversou, né? Quando a gente cicatriza uma ferida, ela se torna uma cicatriz, mas daí é fácil falar a história que causou aquela cicatriz, né? E essa história pode facilitar com que outras pessoas não se machuquem, ou pelo menos amenizem a dor daquela situação, né? Isso. Como ela sentiu as dores dela, eu senti também. E como isso pode ter afetado o meu filho, né? Porque E tem essa passagem. você está estudando a terapia sistêmica, né? Isso. Fala para mim, do seu ponto de vista, como uma pessoa pode perceber que está desencaixada ou fora do lugar? Fora do lugar dela. E quando ela não tem noção do que ela fala, por exemplo, né? Ela não tem noção do que ela fala. Ela age por impulso, por emoção. Ela não age com aquilo que ela sabe. Por exemplo, ela age com a história que contaram para ela. Ela não consegue formar as suas próprias ideias, né? A respeito daquele assunto. Que era o que acontecia comigo. Eu Outras, ouvia o que as outras pessoas falavam e eu trazia como verdadeiro para mim. E eu agia daquela forma. Eu não conseguia pensar de outra forma, né? Eu não conseguia. então você não conseguia ser autêntica. Não. Era o que as pessoas passaram, né? E era isso que eu conhecia. Outros sintomas, então a gente está falando aqui outros sintomas de quem está fora do seu lugar de reconhecimento, toda a são pessoas que têm dificuldade de achar o seu lugar. Então, assim, começa uma faculdade, não gosta, para. Encontra outra, não gosta, para. Relacionamentos.
Então, parece que assim, nada tá bom, ninguém é boa para ela. Quando a pessoa tem insegurança, então ela tem dificuldade de falar, porque assim, se eu falar alguma coisa, eu vou magoar as pessoas e as pessoas não vão me valorizar, não vão me reconhecer, não vão dar o meu lugar. Quando entra num lugar, ou essa pessoa vai querer chamar muita atenção, então geralmente são pessoas que usam roupa muito chamativa, ou pessoas que vão entrar muito quietinha e vai sentar lá no fundo porque não quer chamar atenção. Então, todos esses sintomas são sintomas de que você, sendo adotada ou não, porque o sintoma é o mesmo, de não conseguir encontrar o seu lugar. E todos esses conflitos, todos esses sintomas podem ser facilitados, podem ser, entre aspas, curados com a constelação. É importante frisar isso. A pessoa tem que querer também, né? Com certeza. A pessoa tem que querer e seja qual for a técnica, ela tem que buscar ajuda. Porque, eu não gosto da constelação, não acho que serve para mim. Então busque outra para melhorar, né? Para entender. Porque eu falo assim, eu sobrevivia. Sobreviver e viver, para mim, é diferente. Com certeza. Eu sobrevivia. Hoje eu comecei a viver a minha vida. Né? Então eu procurei ajuda. Por mais que eu desistia, eu voltava, né? Eu tinha ali os meus tombos ali, né? Eu recomeçava porque eu queria sair da onde eu estava. E é isso que eu falo para as pessoas hoje. Eu quero ser isso. Eu quero estimular as pessoas para que elas possam viver a vida, não ficar sobrevivendo no automático das coisas. Né? Quero ver se as pessoas, com o impacto da minha história, porque isso daqui é só um pedacinho da minha história. Tem muita coisa por trás que aconteceu comigo quando criança, quando adolescente, quando adulta, entendeu? Então, buscar ajuda. Busque ajuda. Porque às vezes tem pessoas, filhos adotivos, Patrícia, não sei se você já acredito que sim, né? Eles buscam caminhos que não tem volta. Muitos vão para o caminho das drogas, muitos buscam outras coisas piores. E não precisa disso. Precisa se reconhecer. Precisa buscar, querer ajuda. E não desistir, não achar, ficar menosprezando uma técnica, só porque ela é natural, né? E vai em frente. Essa questão de se envolver com drogas ou com outras questões, enquanto esses pais de coração não honrar essa família que deu, né, essa história do pai e da mãe biológico que entregou esse presente para aquela criança não vai se sentir merecedora de receber tudo aquilo que essa família entrega. Por quê? Dentro dela, ela honra aquela família que entregou. E muitas vezes entregou por quê? Porque não tinha condições financeiras, não tinha harmonia no casal, tinha abandono, às vezes, muitas vezes, tem algum transtorno, né, psicológico ou mental. Então, tem alguma situação que essa família que acolhe exclui. Então, a partir do momento que essa criança é colocada vamos colocar, nessa vida perfeita, aquela criança, ela não se encaixa. Ela começa a olhar assim, os meus pais não gostam, não aceitam aquela vida, então eles não me aceitam tão bem. Então, para quem está vendo, vai ver, se
se você conhece alguém que tem dificuldade de aceitar, de merecer, de receber a vida perfeita, né, que os seus pais de coração te entregaram, tem que olhar para a família de origem, porque dentro dessa pessoa tem alguma coisa que está rompida e ela não consegue se sentir merecedora dessa vida nova. Então é olhar, falar, ok, então vamos olhar, vamos honrar, vamos incluir. E daí sim, essa pessoa consegue, a partir deste ponto, conseguir se permitir receber. Eu tive muitas histórias de pacientes que, assim, a família que a acolheu não conseguia entender como que aquela criança que tinha tudo dentro da casa resolveu ir morar na rua. Por quê? Porque ela estava honrando, já que é como se o inconsciente falasse assim, essa família que me deu tudo, ela não aceita quem eu sou. Então, eu não consigo pertencer aqui. Então, eu vou voltar onde as pessoas me aceitam do jeito que eu sou. Quem olha de fora fala assim, é ridículo. Como que alguém troca uma vida, né, que tem tudo para viver na rua? Porque aquela pessoa que tem tudo nessa família nova sente que não é aceita do jeito que ela é. Então, é assim, é muito, muito importante que a família que esteja pretendendo, né, adotar, acolher uma criança, primeiro se cure para olhar, aceitar aquela criança e honrar a história que fez com que ela chegasse até esse novo lar. A partir deste ponto, tem tudo para dar certo. Caso contrário, é melhor nem pegar. Porque se houver feridas não tratadas, essa criança vai sofrer as consequências. Quando a gente gera uma criança, a gente não escolhe também a criança que vai chegar, né? A gente aceita porque, assim, é o jeito que veio, eu tenho que aceitar. E por que uma criança que a pessoa entrou numa fila, esperou, planejou, gestou todo o tempo, não vai acolher do jeito que essa criança é? Então, tem que tomar muito cuidado. E a primeira pergunta é, por que eu quero, né? Por que eu quero maternar? Qual é a razão disso? Porque se a razão for errada, é melhor nem começar. Para tapar um buraco, né? Não, não pode ser assim. Esses dias eu tô pesquisando muito a respeito dessa questão da adoção, né? Pais. E eu vi, tem curso para tudo, não tem? Será que os pais que pretendem adotar crianças, eles não deveriam passar por um processo, por um curso, para poder entender o papel dele como pai adotivo? Isso faz toda a diferença. Não é chegar lá, escolher, entrar na fila, esperar uma criança, pegar uma criança, levar para casa e depois não saber o que fazer, como fazer, né? Antigamente, as pessoas, elas viviam mais assim, não entendiam, não tinham acesso a tudo isso, né? E hoje tem. Hoje, eu acredito que tenha que ter para esses pais. Saber como lidar com essa criança. Porque a criança você adota, eu já vi pais devolver a criança. Gente, isso é um choque a mais para a criança. Eu estava vendo, de cada 100 crianças, 8 são devolvidas. Então, assim, ela já tem o trauma da primeira perda. Ela chega cheia de esperança de ela vai ter uma nova família e de repente falar, não serve para mim, não se encaixa.
Então é mais fácil pegar um bebê reborn, não é? Com certeza. Porque assim, como que você devolve uma pessoa, gente? Uma pessoinha. Porque tá dando defeito, né? A criança tá dando defeito, eles falam, né? Então eu vou devolver. Não existe isso. Porque o seu filho biológico também vai dar defeito. Não vai, Patrícia? Vai A dar gente defeito. sempre vai ter desafios. Então, você vai devolver para quem? Responde para mim. Você vai devolver para quem? Não, mas o meu filho é meu sangue. Gente, que falta de madureza. Por isso que eu falo da questão, não é curso para pais adotivos que querem. Tem que ter, gente, tem que ter conversa. Eu não tive apoio psicológico quando criança. Se tive, não me lembro. Então, isso faz toda a diferença. Mas naquela época, não sei como era, né? Era antes de 1990, a adoção era de uma forma. Depois mudou muita coisa. Então, assim, tem que ter acompanhamento antes, durante e para sempre, né? Eu acredito que para sempre. Fala para mim, como que você deu a ideia de criar um curso aí para pais que pretendem, né, adotar uma criança? Como que você vê que a constelação pode reconciliar aí, a sua história e a desses pais que pretendem, que estão na fila? Sabia que, assim, atualmente, então, 33 mil pretendentes e tem 5.200 crianças. E essas crianças continuam, não zera a fila. Então, assim, a conta não bate. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela acaba entrando na fila, né, por razões que não sejam razões de acolher uma criança. E então, assim, eu acho que vale a pena você pensar aí em gestar essa ideia de um curso para os pretendentes, né, ao maternar. Talvez aí você possa ajudar também, levando a sua experiência, né, e o conhecimento. Uhum. Junto com o conhecimento da sistêmica. O que você acha? Acho Olha só. perfeito. Perfeito. Ó, surgiu uma. E que mensagem você pode deixar para alguém aí que sente que não se encaixa na família? E a gente sabe hoje que, da mesma forma que você falou assim, o meu pai, por ele, nunca falaria. A gente sabe que tem, provavelmente, na nossa faixa de idade, muitas famílias que muitos filhos, né, que talvez vão passar uma vida inteira sem saber ou sem descobrir que foram adotados. O que você pode dizer a mensagem de, imagina que você não soubesse, mas o sentimento que você tinha, como que você pode, desse lado, ajudar essas pessoas que talvez não saibam? Se a pessoa não sabe, ela vai continuar não sabendo. Porque ninguém contou, os pais não contaram e tá tudo quietinho. Não tem Só, como. Agora, se ela descobrir, aí é o problema, né? só que eu falo assim, a gente não sabe consciente, mas as nossas células sabem. Então é esse sentimento de eu tenho tudo, mas não me encaixo. Eu recebi amor, mas eu me sinto abandonada. Alguém vem falar comigo, mas eu me sinto rejeitada. Passou a pessoa, um conhecido passou e não olhou para mim. Eu me senti rejeitada. Então, mesmo que a pessoa não saiba, ou de novo, né, não tem problema com a adoção, mas se ela tem esses sentimentos,
vale a pena olhar. Porque às vezes, né, eu não fui adotada, mas a minha mãe trabalhava muito. Então, vira e mexe, eu tenho que acolher a criança interior que se sentiu abandonada. Ah, eu queria colo e a minha mãe estava trabalhando, a minha mãe estava fazendo as coisas. Então, sim, mesmo quem tem uma família perfeita pode muitas vezes ter, ou ainda se sentir abandonada, rejeitada, excluída, né? E se isso te incomoda, vale a pena buscar ajuda para poder. Enquanto a pessoa não acolhe, não olha para isso, muitas vezes ela vai acabar atraindo relacionamentos que continua se sentindo abandonada, traída, rejeitada. Ela vai acabar atraindo relacionamentos tóxicos e Sem entender. narcisistas. Sem entender, né? É isso aí que entra a sistêmica, né? Para poder fazer isso, o entendimento do que está acontecendo com a pessoa. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Né? Você tem alguma mensagem para deixar aqui para quem vai ver, quem está aqui e quem vai ver depois a nossa live? Ai, sim. Que todos sintam abraçados por mim. Que procurem ajuda, gente. Tem muitas mãos ao seu alcance e que vale a pena viver. Não desistam. Não tenham vergonha de procurar ajuda. Não tenham vergonha. Né? Busque ajuda e vivam. E me conta um pouquinho mais. Você disse para mim que você estava escrevendo um livro da sua história. Você pode dar algum spoiler para gente? Posso, né? Agora tem que falar, né? Eu estou escrevendo, sim, em detalhes, a história da minha vida. Que legal. Não sei quando vai ficar pronto, mas que vai sair, vai. Vai sair. Maravilha. Escrevendo os detalhes, às vezes até que falando a gente não lembra, né, na hora assim. Mas colocando no papel, é escrevendo mesmo, é escrevendo no caderno. Não é escrevendo no computador, não. É no caderno. E isso faz bem, sabia? Isso é uma terapia também. Você vai se curando cada vez mais. Gente, porque assim, eu cheguei num nível, eu não tenho que parar aqui. Eu tenho que continuar. Todos nós temos. E a escrita ajuda muito. A escrita terapêutica o ato de escrever movimenta aqui também. E a gente consegue, quando a gente tira um pensamento, né? Às vezes é um problema enorme. Quando a gente coloca no papel, fala, nossa, era só isso. Então, ressignifica muitas coisas. Então, eu indico para todo mundo, ó, tá com problema, não consegue falar, põe no papel, escreve aí. Então, é uma forma de dar um novo significado para aquele pensamento que martela nossas ideias. É bem isso. E eu vou te desafiar para você fazer uma nova live para continuar falando mais. Contar mais. Beleza. Desafio aceito? Aceito. Aceito. Então, eu quero te agradecer por dividir um pouco da sua história, dividir um pouco do seu conhecimento, agradecer de poder me permitir contar mais da sua história, de como a constelação ajudou você e de como as barras de Axis ainda continua nesse processo, né? Para quem não sabe, eu e a Maria Terezinha, a gente está trocando barras toda semana. Então, não tem aquela história de que
se melhorar pior, como que é? Estraga? Isso é crença limitante, gente. Se melhorar, melhor. Melhora. E melhora Então, muito, hein? a gente vai toda semana, continua trocando, porque tem todo dia, o mundo lá fora é novo, né? O dia é novo. E por que a gente tem que estar com ideias fixas e rígidas? Não, a gente pode continuar renovando, atualizando e melhorando cada dia mais. Então, quero agradecer de coração quem pôde assistir aqui com a gente, quem vai assistir depois e te desafiando mais uma vez para continuar, que você continue falando da sua história, continue falando dos seus conhecimentos para ajudar e inspirar mais pessoas. Ai, obrigada. Eu tenho só que agradecer. Agradecer muito a você. Aí eu Gente, gostaria de falar para as pessoas que não têm, por exemplo, conhecimento da técnica, tanto da constelação quanto das barras de Axis, pergunta. Não tenha vergonha. Pode perguntar que a gente tem o maior prazer em responder. Para que as pessoas elas conheçam e também tenham benefícios, assim como a gente está tendo nas nossas vidas, né? com E certeza. gratidão e por mais lives, né? Muito obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez você que está aqui, que pôde dividir comigo. Agradeço a vocês que estão aqui com a gente e vocês que vão ver Depois. por aí quando puderem. Muito obrigada e a gente encerra e eu vejo semana que vem para uma nova live. Ok.